Muito bom, vamos lá. Com o tema superação de desafios no Sejusc, presidindo a mesa, doutora Daniele Chiusuli, que é doutoranda pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de Direito Processual, e mestra pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, pela USP. Compondo a mesa, estou vendo aqui a doutora Daldice Santana, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal 3, coordenadora dos Juizados Especiais Federais, a terceira região. Depois, doutora Daldice, se a senhora quiser complementar com as atividades atuais, por favor, fique à vontade. Estava convidado também o doutor Luiz Fernando Pacheco, mas que não poderá vir, porque nos informou que está com o pai no hospital, e a doutora Mônica de Stasi, que, por enquanto, ainda não chegou. Então, convido a nossa presidente, a doutora Fernanda Tartucci, para fazer as vezes aqui e complementar o nosso painel, e, eventualmente, se a doutora Mônica aparecer, a gente interrompe e dá oportunidade a ela compor a mesa. Muito obrigado. Sejam bem-vindas. Dani, por favor, a presidência da mesa é sua. Muito obrigada, a presença de todos e todas. Acredito que a gente já possa passar a palavra para começar a mesa, então fique à vontade, doutora, tenha seu tempo, e será um prazer ouvi-la. Bom, primeiro, a minha gratidão por voltar de novo. E aqui eu já aproveito para retificar um pouco as minhas funções atuais. E eu digo que onde a gente está, a gente sempre caminha ou sempre leva aquilo de aprendizado de vida profissional, vida pessoal. Hoje eu não estou mais coordenadora dos Juizados Especiais Federais, que são 51 no Estado de São Paulo, na Justiça Federal. Eu estou como presidente da Comissão de Informática, né? E eu acho que eu vou tentar demonstrar que onde a gente está, a gente pode realizar tudo que a gente, apesar do nome, apesar da função, mas eu vou, justamente, eu acho que eu, quando estava nos Juizados Especiais Federais, eu percebi que hoje o nosso core business é o processo eletrônico, por onde passa muita coisa que a gente pode justamente superar alguns óbices físicos hoje para a mediação e para a conciliação. Bom, só para perceber, seguir o protocolo em que relação à descrição, e depois eu passo aos agradecimentos por estar aqui. Eu, na realidade, reúno todas as etnias. Então, eu me qualifico como parda, e que, na realidade, é negra, um negro com seus variáveis tons, né? E baixinha, 1 metro e pouco, né? Embora, talvez, às vezes, por algumas posições, quem não vê, assim, quando tenta imaginar, pensa que eu seja uma mulher muito grande, mas não é. Frustra, né? Às vezes, embora eu tente compensar por outras virtudes, né? Então, gente, é uma área que, para mim, da mediação, ela sempre me atrai, tá? Porque eu acho que é onde a gente pode mais se realizar como pessoa, seja juiz, seja parte, seja profissional. Se a gente realmente mergulhar, sai diferente, e fica diferente, convive diferente, né? E o magistrado, principalmente, porque ele tem aqueles preceitos de distanciamento que acaba, às vezes, nos levando a atitudes que mais para mostrar poder,
né? E na mediação e na conciliação não preciso mostrar poder, porque o poder é das partes, né? Quanto mais eu demonstrar ignorância em relação àquele conflito, ignorância no sentido de o poder é seu, não é meu, né? É melhor, né? Essa questão do Sejus, que hoje que a gente aprendeu que é o espaço seguro para a conversa. É o espaço, é a melhor definição que eu considero, espaço seguro. Eu tenho que ir livre de qualquer preocupação para esse espaço. Porque eu vou conversar, e essa conversa envolve até aspectos que podem me prejudicar. Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que é de fato, né? Aqui vai uma bela recordação da minha avó, que ela, só para diferenciar o que é a linguagem escrita e o que é a linguagem falada. Carta de amor se escreve, mas não se manda. Por quê? As palavras vão ao vento. Quando escrita, ela é mais formal, naturalmente mais formal, mais preocupada, porque aquilo ali, afinal de contas, vai ser um registro eterno. As palavras, não. Então, a gente pode recompor as palavras e, às vezes, o escrito a gente não pode. Então, só para dar o contexto do que é um espaço de conversa, né? Nada pode estar escrito, nada pode ter sido documentado, porque isso pode prejudicar a parte, ou pode prejudicar a solução do conflito pelas próprias partes, né? Eu fiquei feliz que, um pouco pelo convite, eu fui consultar como é que estaríamos em termos de compreensão do que é uma decisão pré-processual, né? Porque o Sejus, que ele tem como característica, ou como concepção, três setores. O de cidadania, que é um dos mais importantes, né? Porque ali meu ingrediente é a informação. Dar a informação sem preocupação de estar sendo parcial. Orientação jurídica mesmo. Porque a pessoa não sabe se ele tem ou tem. Às vezes, só como exemplo, a pessoa perde o emprego. Não sabe que ele tem um período de graça de cobertura securitária. Ele não procura a administração porque ele não sabe. Então, cabe a esse setor dar, porque a pessoa não tem conflito. A pessoa não sabe, ele não tem conflito. Né? E também tem um setor de conflito, que é o pré-processual, e o setor de litígio, que é o judicial, né? Ambas têm contextos diferenciados, né? Quando a gente vai para uma aldeia indígena, levar o juizado itinerante, como foi feito no juizado, quando eu era coordenadora, cidadania, a gente carrega tudo ali, né? E com todas as pessoas envolvidas, prefeitura, tudo que pode existir de instituição, Receita Federal, título de eleitor, tudo. Isso é cidadania. A gente documentando as pessoas. E tem também o pré-processual, que a pessoa chega lá, ela está com a invalidez ou com um benefício que ele poderia ter requerido e não requereu. Protocola-se, abre ali o espaço para que ele... e, normalmente, não tem nem acesso à informação integral, porque não tem internet. Então, aí a gente faz no papel e depois digitaliza. Então, assim, fisicamente a justiça chegar. Ali é um óbice físico. As pessoas, lá não tem estradas, tem rios, que são tão sinuosos que a gente sai 2h da tarde, chega de madrugada no local, num navio da Marinha, que a cama é uma gaveta, literalmente. Você não pode, você tem que entrar encaixado. Isso aí é muito desconfortável para todos.
alimentar no navio, tudo. Então, essas pessoas não têm acesso, não é acesso jurídico, é acesso físico, e a gente tem que eliminar isso. Tem o jurídico também, que é a falta de informação, mas tem o físico, né? E, às vezes, para ele ir a um local onde ele pode deduzir um pedido, ele gasta 160 que ele não tem, para ir naqueles barquinhos curtos. Eles chamam, não sei se é rapeta, carapeta, um negócio assim, um nome bem típico de lá. Isso é uma realidade, né? Um dos desafios é como eu posso alcançar toda a população. Como o Sejusc, e aí vem o Sejusc itinerante, a importância da itinerância, guardadas as devidas realidades. São Paulo é tudo interligado e tal, mas não é a realidade do Brasil. Não é a realidade do Brasil. Precisa ter essa realidade, essa concepção de que precisa de itinerância. A justiça, o serviço público vai ao local. E lembre-se que onde tem aquele quarteto, que onde mais se litiga, não é quem mais precisa, tá? Não é quem mais precisa. Ele não tem nem informação, e o serviço público está distante dele. Está muito distante. O poder público é completamente ausente nesses locais. Então, bom, outro desafio, gente, é mesmo assim, como que a gente pode realmente dar uma prestação jurisdicional por caminhos diversos, caminho do consenso, caminho da adjudicação, com qualidade. A ideia de centralização, que é a ideia do Sejusc. Tá? Hoje em dia, depois da pandemia, mudou um pouco, porque hoje as pessoas estão fazendo quase tudo online. Poucas coisas estão sendo feitas, né? O que antes a gente pensava como uma tendência, hoje é realidade. E a gente tem que trabalhar com essa realidade. Tá? Eu nem falo mais hoje Sejusc, porque eu gosto dele físico, para falar a verdade. Eu gosto. Então, o que eu falei? Bom, como eu estou online, eu falo espaço de consenso. Né? Para dar uma noção de que eu tenho que construir de outra forma, pelo menos na minha cabeça. Né? E isso, na jornada de direito da saúde, eu levei essa expressão, todo mundo achou muito diferente, mas o que é isso e tal? Porque o que eu pensei? Eu falei, municípios pequenos, eu não vou falar que construa uma câmara de mediação para tratar de saúde. Eu quis dizer que tem que ter uma porta, seja ela qual for, que o diálogo esteja presente. Os municípios que não possa ter uma estrutura de um centro, de uma câmara, que tenha um espaço. Né? E realmente passou esse enunciado nessa realidade. E o argumento foi um argumento oral que eu levantei. Outro aspecto que eu levantei, que está muito fora de rota, é a questão do negócio jurídico processual, que é possível em qualquer ambiente. E nós estamos... Aí, quando eu fui coordenadora do JAT, eu falo, a gente leva e se adapta. Lá, nós construímos, está disciplinada em resolução do tribunal, a possibilidade de produção de prova oral. Eu vou consumir todo o meu tempo pela outra, tá? Não está. Espaço não pode ficar vago, tá? Então, lá, nós construímos um espaço de diálogo interinstitucional entre a OAB previdenciária, Comissão Previdenciária, e Procuradoria. Qual é esse espaço? A primeira foi com a conciliação, propriamente dita. A produção, pegando um espaço da lei do benefício por incapacidade que antecipou o que a gente já fazia, legislou o que a gente já fazia, que é antecipar a prova para conceder o benefício. Então, hoje, a gente aproveitou o quê? A tecnologia. E também uma realidade. Quando eu era coordenadora, a gente desviava da distribuição o processo, não chegava no relator antes, chegava primeiro no ambiente de conciliação. Que é a ideia de tribunal multiportas. Você primeiro, né, tem um espaço que tem várias portas. Então, a gente idealizou isso
no processo eletrônico. Né? É claro que não são todas as matérias, mas naquela matéria que a gente consegue antever a possibilidade de acordo, a gente constrói hoje pelo processo eletrônico. Por isso que eu estou falando, não estranhe onde eu estou. Né? Eu hoje estou na comissão de informática, eu estou podendo construir coisas dentro da linha de desafio mesmo, né? Como é que a gente vai trabalhar a remessa de um processo para a conciliação e inibir a vontade do juiz com a conciliação ou com a mediação. Então, hoje, a gente pode construir um fluxo que o processo protocolado ele vai para aquele ambiente ser tratado conforme o perfil dele. Então, hoje nós temos a conciliação nos benefícios previdenciários e a Procuradoria veio com a demanda. Doutora, a gente precisa de uma palavra-chave para esse processo entrar no fluxo correto, porque a gente trabalha com robôs. Então, nós fizemos justamente essa ponte. Com a automatização, com a possibilidade de construir fluxos automatizados, a doutora chegou, né? Então, vou concluir. Muito obrigado, doutora Naldinha. Só interromper a senhora. Bom dia. Que bom que a senhora veio, doutora Mônica. Bom dia. Então, compondo o nosso painel, doutora Mônica de Stasi, possui graduação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorado em Direito Empresarial pela Universidade 9 de Julho, é juíza de Direito da 3ª Vara Civil Central, aqui da comarca de São Paulo, e juíza coordenadora do SEJUSC, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania Central aqui de São Paulo, e também integrante do NUPEMEC São Paulo. Bom, muito bem-vinda, doutora Mônica, um prazer tê-la conosco. Bom, então eu vou abreviar, porque eu estava ocupando, eu estava quase usando o capim no tempo dela, mas não deu tempo, né? Então, vamos concluir. Então, é o seguinte, gente, um dos principais desafios hoje é unir com fluidez a parte tecnológica com a parte de SEJUSC, com o ambiente. Tá? É como se a gente pudesse forçar um pouco determinadas demandas para passar por aquele caminho. E hoje, com a possibilidade de automatização, eu trabalho com o PJE. Tá? Então, o PJE ele tem por trás dele um motor de fluxo. Né? Então, cada ato eu posso construir automatizações ali por trás. Muita coisa é imputada. Então, eu posso distribuir o processo que caminha direto. Basta eu ter um fluxo construído consensualmente com as partes. Esse é um ponto. Então, todos os nossos processos hoje, em todas as comarcas, porque quando eu tenho um processo, eu tenho uma plataforma de fluxo, eu consigo disseminar essa boa prática para todos os juizados. Então, não tem opção. Ninguém ninguém tem autorização, ninguém tem senha, nenhum juiz tem senha para alterar o fluxo. Essa é a vantagem. Então, eles não conseguem construir. Nós temos um setor que constrói os fluxos, que é o setor negocial do PJE. Tá? Então, essa é uma parte importante, é uma parte boa, que o nosso fluxo comunica-se com o fluxo do INSS. Hoje, a gente tem implantação automatizada também. Então, assim, tem muita coisa, tudo automatizado, que a implantação do benefício comunica direto. Alguém falou uma palavra aqui que é muito importante, é integração. A palavra-chave hoje, integração e compartilhamento, tá? Das boas práticas. E eu posso implementar isso no processo eletrônico. E outra coisa também, que é quando tem coleta de prova, que é o negócio jurídico processual, artigo 190 e 191, que a gente construiu também com a OAB, né? Inclusive formulando as quisitações e a Procuradoria. Então, hoje, nós temos o que vocês mais tarde vão ouvir, que chama de instrução concentrada. Né? A Procuradoria propõe um negócio jurídico. Você produz a prova no seu escritório
responda tais questões, siga tal filmagem, e eu vou avaliar se eu proponho acordo. Então, percebe que isso não vai para o SEJUSC, porque depende de uma prova. A gente antecipa, constrói os atos, como se fossem atos preparatórios do acordo. E aí, cada advogado adere. Por que é importante? Primeiro, a Procuradoria está aberta para todos. E o advogado, individualmente, analisa se ele vai escolher essa porta. Porque ele pode falar, eu não quero um negócio jurídico processual, porque a minha demanda é frágil. Nesse caso, o advogado será protagonista. É como se ele fosse o juiz mesmo da causa. Ele não vai propor esse negócio jurídico processual se ele entender que ele tem fragilidade na prova. É uma escolha dele. Então, a gente contemplou a pessoa indígena, a gente contemplou a realidade do quilombola, dos ribeirinhos, e da realidade de São Paulo, que não tem ribeirinhos. Então, a região toda de São Paulo é uma resolução, gente, para quem é advogado que está começando na área previdenciária, é um guia, porque todas as questões que precisa para aquele perfil de segurado, tem lá. Porque, normalmente, quando vem a prova para nós, vem muito genérica. Trabalhou em rural? Trabalhei. A vida inteira? Sim, a vida inteira. Qual a sua atividade? Você era o quê? Pescador? Artesanal? São perguntas típicas que são feitas. Eu quero dizer para os senhores que esse processo, nessas condições, é melhor do que o produzido por juiz. Porque o depoimento pode estar no computador. Ele olha... Muitas audiências feitas no mesmo dia, não tem como tecer a detalhe. Então, o que acontece? Com isso, eu tenho também uma demanda, se eu tiver de decidir, sob medida. Por quê? Porque a Procuradoria olha o processo e fala, olha, eu não posso, porque tem fragilidade no tempo de união estável. Pronto. O meu tema que eu tenho que decidir está focado, está delimitado. Então, percebe que realmente é o tratamento que se dá, tratamento adequado do conflito, sem a possibilidade, ou desconstruindo a ideia de que a adjudicação é uma rota necessária, essencial para a solução de litígio. Só para concluir. Então, esse é um outro desafio, a gente trabalhar com a tecnologia. Tirar proveito da tecnologia para fortalecer a ideia do espaço de consenso. Não estou nem falando de ser justo, para não ter, não ficar preso ao físico, que hoje todo mundo está fazendo online. Tá? E antes de esses espaços de consenso, a gente faz como se fosse uma mediação, não uma conciliação, com os atores envolvidos. Se eu tenho um conflito, se é procuradoria, se é indígena, e eu me lembro que tem uma parte antecedente, eu não reconheci o doutor Rodrigo. Tem todo esse contexto, só para finalizar, né, que eu não vou tomar muito tempo, porque hoje o desafio realmente é essa proximidade que ela está claudicante, né, mas a gente tem que lidar com a realidade, não é abafar, não é acabar que não vai acabar, já foi. É como lidar, como neutralizar. Né? Então, hoje, no meu papel, eu só quero dialogar, eu quero conversar com a AB, porque o ano que vem eu tenho alguns projetos, inclusive, e aí tratamento mesmo, de peticionamento estruturado. Porque como é que eu vou trabalhar com dado? Né? Então, eu vou precisar da OAB, eu vou precisar da OAB também, porque eu quero também permitir, no perfil do advogado, ele preencher o precatório, preencher o RPV. Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar com credibilidade. Eu acredito que eu posso trabalhar com isso, mas aí eu tenho que construir um perfil para isso. Então, perceba que onde a gente
tá? A gente pensa na ideia de que a gente pode solucionar por vários caminhos a demanda, né? Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, uma fala, eu vou até aproveitar com as meninas aqui, ver o que elas têm mais de desafio. Hoje, para mim, o desafio é enorme, e com o processo eletrônico, eu tenho que trazer o Sejusc de forma suave, eu tenho que construir o Sejusc na nuvem, né? Então, e aproveitar isso, né? E pensar que nenhum órgão, nenhum setor fala por si, senão através das pessoas. E por isso que eu coloco, todo mundo no Sejusc tem que estar capacitado. Todo mundo. Do coordenador, até a pessoa, o atendente, tem que estar capacitado. Porque tem que ser, primeiro, um ambiente de acolhimento. E eu ainda acho uma outra dificuldade, que é um desafio, é a capacitação. Eu percebo que ela está um pouco se perdendo, né? Está com aquele jeitinho. Não tem um ano que uma juíza coordenadora disse que foi a um Sejusc como jurisdicionada, e o conciliador falou assim: gente, vamos ser breve, porque hoje eu não estou com a cabeça muito bem. Muito bem. E ela levou isso para a comissão, que é uma comissão que hoje tem, que eu participava lá no CNJ, estava o ano passado, porque era de acordo com o meu cargo, tá? Eu era coordenadora, então eu estava ali representando. Então, e eu insisti, gente, a capacitação nos juizados ainda peca muito, sabe aquela ideia o que eu não gostei, a ideia da capacitação simplificada. Não existe meio conciliador, meio mediador, ou é ou não é, no meio do caminho, né? Então, eu ainda acho que tem que ser integral, normal, né? Não é porque é um procedimento simplificado no juizado que eu vou também simplificar tudo, né? Inclusive a capacitação. Às vezes, o coordenador não é capacitado, e a gente percebe no linguajar dele, né? Ele transfere o seu percurso adjudicatório para influencia no percurso consensual, né? Então, isso é um desafio, tá? Vamos lidar com a tecnologia, sim, é realidade, tá? Só não é realidade a inteligência artificial generativa, né? Ainda, né? Então, é o ambiente do Poder Judiciário, não se fala ainda a preditiva, sim, que a gente está fazendo, dar o caminho, só dar o caminho. Se você estiver nessa circunstância, você vai seguir esse fluxo. Ainda não estamos, mas a ideia é essa. Mas a generativa ainda vai demorar de chegar, eu imagino. E quando chegar, a gente também tem que estar preparado, lidar com o que está. Obrigada, gente. Obrigada. Eu vou procurar. Daniele, você anotou tudo? Não. Eu vou procurá-la, porque ela foi editada em março ou janeiro. A gente trabalhou, foi realmente o período de gravidez, 9 meses nessa resolução, tanto com a ia, voltava, essa questão não está pronta, esse artigo não está pronto e tal, mas eu tenho tudo documentado, eu procuro aqui, porque tem aqui, salvo engano, é 6, mas é uma resolução conjunta do nosso tribunal com a Procuradoria. Por que conjunta? Porque, na realidade, o tribunal só é facilitador, que é o negócio jurídico processual das partes. Mas ele está dizendo, olha, se tiver sob o meu manto, eu acolho o que vocês ajustaram e coloco em resolução para que seja um padrão para a Justiça Federal, para que todos os juízes sigam, né? Para não ter, para mim o negócio jurídico processual tem que ter isso, para outro. Isso causa insegurança para a advocacia, porque ela não se torna segura. Mas eu procuro aqui e deixo aqui a informação.
Muito obrigada, doutora Daldice. Agora eu já passo a palavra para a doutora Mônica, para a sua exposição. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o prestigioso convite para participar desse terceiro Congresso de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu faço isso na pessoa da doutora Daniela Tartucci Silva, que me encaminhou o convite. Gostaria de dizer à doutora que é ela quem nos ensina e que nos inspira muito no estudo dessa matéria. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos, seja como palestrante, seja como estudiosa do assunto. As suas lições sempre nos são muito úteis. Então, acredito que agradeço aqui em nome de todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Daldice Santana, desembargadora do Tribunal Regional da Terceira Região. É uma honra imensa compartilhar a mesa com a senhora. A sua atuação destacada, especialmente no Conselho Nacional de Justiça, vem abrindo portas para que a solução dos conflitos de uma maneira diferenciada venha sendo implementada e prestigiada. Então, para mim, é um imenso prazer estar aqui dividindo, aprendendo com a doutora. Eu agradeço também o convite. Excelentíssima doutora Daniela Chiusuli, é isso, doutora? Competente pesquisadora, fiz minha lição de casa aqui. Eu já sei que a doutora é responsável pelo Núcleo de Acesso à Justiça, Processo e Meios de Solução de Conflitos. É muito importante que nós tenhamos entidades, órgãos e pessoas pensando e estudando o assunto. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com a doutora também. Agradeço a presença de todos, essa audiência tão seleta e qualificada que vem aqui nos prestigiar, e vou me apresentar, embora já tenha sido feito, mas para dizer por que estou aqui. Eu sou juíza da Terceira Vara Civil aqui do Fórum Central de São Paulo há 10 anos. Também, desde o início desse ano, eu sou a juíza coordenadora do Sejusc Central. Então, eu gosto de dizer que eu ocupo uma posição privilegiada, porque eu consigo, de onde eu estou, olhar para as duas maneiras de solução de conflitos. A maneira tradicional, aquela com a qual nós já estamos acostumados desde sempre, né? Que eu vejo lá na Terceira Civil, processos entrando aos baldes todos os dias, andando, nós nos esforçamos, os doutores se esforçam, mas eles andam claudicando, né? Nós temos um trilho que nem sempre nos é possível acelerar demais. Nós temos muitos gargalos nesta prestação jurisdicional, então, por mais que todos os atores do processo estejam, e de fato estão, empenhados, nós temos muitas dificuldades nesse sistema. E, do Sejusc, eu tenho uma posição privilegiada de olhar um sistema sendo construído, um sistema autocompositivo que olha para as demandas de forma diferenciada. E de lá eu vejo um mundo se abrindo e sendo construído. Porque lá da Terceira Civil eu tenho formas prontas, eu tenho tudo muito estudado, preparado e experimentado. No Sejusc, nós estamos testando, nós estamos conhecendo, e todos nós, eu acredito que os doutores que estão aqui presentes, façam parte desse sistema multiportas, que estão construindo junto conosco. Então, somos parte de uma mesma realidade. Trabalhamos juntos, magistrados, mediadores, conciliadores, funcionários, todos buscando um objetivo comum, que é uma solução de conflitos de maneira mais humanizada, de maneira adequada, assim como hoje nós nos referimos, né? Uma solução adequada de conflitos. Não que a outra não seja, mas são olhares diferenciados. Enquanto na Vara Civil eu falo em 6.000 processos, em 100 petições ingressando todos os dias, lá no Sejusc, eu quero crer que cada conciliador e cada mediador olhe para aquele caso como único. Na Vara Civil também faço, mas faço isso num volume maior. No Sejusc, não. No Sejusc, nós temos a oportunidade de um olhar diferenciado, de um olhar humanizado e mais próximo, porque ali não tem aquela visão distanciada que vai dizer o direito. Vou falar isso na sequência. Passo por onde? Por aqui? É aqui. Esse. Pronto. Então, nesse contexto, eu vou fazer assim, uma breve diferenciação entre os dois sistemas que nos são apresentados, só para situar a questão dos desafios
que é o tema do nosso painel, né? Então, enquanto no sistema tradicional nós temos, primeiro, onde nós aprendemos o sistema tradicional de dizer o direito, na universidade. E por que nós vamos fazer faculdade de Direito? Aqui eu peço desculpas aos senhores, mas eu posso imaginar que todos, acho que posso dizer assim, ou se não a grandíssima maioria, foi fazer faculdade de Direito ou foi procurar alguma informação no direito, por quê? No molde tradicional, em que nós temos partes, nós temos advogado, juiz, promotor, autor e réu, um conflito com lados opostos, em que o advogado do autor, de maneira competente, traz o seu litígio, apresenta e defende o seu cliente. O advogado do réu, da mesma maneira, traz a visão oposta, defende o seu cliente, vem o juiz, de uma maneira imparcial, traz a solução imposta, claro que a partir da lei, a partir da análise dos fatos que lhes são apresentados, mas é uma solução trazida por terceira pessoa, que é o Estado juiz, dizendo direito no caso concreto. Então, eu fui fazer faculdade de Direito para isso, porque eu queria ou ser advogada ou ser juíza, eram as minhas duas opções. Esse é o sistema tradicional. E aí, qual é a primeira fonte de onde vem o fundamento jurídico desse sistema? Bem, diretamente da Constituição Federal, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, toda demanda trazida ao judiciário deve ser conhecida. Como magistrada, não posso dizer, não quero, não gosto, acho que não precisa. Eu não acho nada. Eu pego aquilo, coloco na lei, traduzo e resolvo. Pronto, o trabalho é este. Fundamento está lá na Constituição Federal. Esse sistema, ele traz, então, papéis muito bem definidos, papéis antagônicos. De um lado, eu tenho autor, réu, parte e contraparte, tudo é dito no adversarial, né? É um sistema que é estruturado de uma maneira com bastante formalidade, por conta disso, de certa forma, custoso, ou muito custoso, vamos falar a realidade aqui, embora muitos possam litigar sob os auspícios da justiça gratuita, mas se precisar pagar custas, honorários, taxa, é tudo muito caro. Então, é um sistema custoso. Como ele é muito formal, tende à lentidão. Nós podemos tentar abreviar, vamos fazer tudo muito rápido, mas é um mínimo, tem aquele trilho, eu não posso sair dele. Então, tem um tempo para seguir nesse percurso. A resposta é técnica, vem de um sujeito imparcial e os advogados representam as partes. Bom, esse todo mundo conhece. Agora, eu tenho o sistema dos métodos adequados de solução de conflito. Bem, este, embora o MEC, no ano de 2018, tenha colocado na grade curricular dos cursos de graduação de Direito como disciplina básica, ele ainda não tem, os métodos ainda não têm o prestígio que tem as demais matérias. São direito civil, processual civil, mediação, conciliação. Aonde é que eu coloco isso? Ainda não está de maneira tão estruturada. E se não está lá na universidade, dali para frente, a gente não conhece. Tá? Daí eu vou extrair o primeiro dos desafios, a falta de conhecimento dos profissionais e da população. Que se os profissionais não conhecem, a população menos ainda. Ela quer ganhar a causa, ela quer a sentença, ela quer vencer. Não precisa ser bem assim, mas nós estamos acostumados com isso. Nesse sistema, então, só aqueles que estão na vanguarda do ensino já trabalham com isso. De onde vem o fundamento legal? Bom, a gente volta aqui para a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Ela inaugura o que os doutrinadores costumam chamar de mini-sistema, como a doutora Ada Pellegrini, ou microsistema destes métodos. E ali vem, então, de 2010 eu tenho a resolução, em 2015 vem o Código de Processo Civil e a Lei da Mediação. Previsão legal eu tenho, isso não se discute. Mas olha a diferença de tempo. Do primeiro, eu não digo nem de onde veio, vem lá dos romanos, né? De antes. Essa daqui não, ela está no ano 2000. Eu começo a falar disso em 2010, de forma positivada na legislação tal qual conhecemos hoje. Então, a diferença de tempo é bastante grande. E aqui eu vou, então, cuidar de conceitos que são mais arrojados
eles são mais modernos, eu falo em autocomposição, eu falo nas pessoas gerindo os seus interesses. E como é que elas fazem isso? Se elas não conseguiram se resolver, então, num conflito familiar, não tiveram oportunidade de resolver em casa, elas precisam de alguém que seja o facilitador desta conversa para se chegar a uma solução. O facilitador vai ser encontrado na justiça multiportas. Então, falo pelo Sejusc, tenho lá no Sejusc o conciliador e o mediador. Aqui, então, eu não vou trabalhar com posições antagônicas, eu vou com pessoas trabalhando a solução dos seus conflitos. É muito diferente. Entender essa diferença e sair da cultura do litígio para a cultura da autocomposição, para mim, e para muitas pessoas que pensam o assunto, é um desafio imenso. Eu tenho que mudar o funcionamento mental, eu tenho que mudar a educação das pessoas para entender que elas podem e devem se compor. E qual a vantagem disso? Bom, a vantagem é que elas conhecem o problema delas. Então, no ambiente familiar, eu tenho pai e mãe que sabem a realidade daquela casa. Numa empresa, só os sócios entendem o que está acontecendo. Por mais competentes que sejam os advogados contratados para traduzir isso num litígio, petições e apresentar ao juízo, olha só quanto intermediário, palavras, tudo isso para trazer para alguém que é o magistrado, que não está lá na casa, não está na empresa. Então, essa é a solução do magistrado, ela é técnica, mas nem sempre ela resolve efetivamente o problema. Aliás, quem de nós não conhece um caso em que a sentença mais criou problema do que resolveu? Então, a pessoa ganha o processo, até quem ganha fala assim, ai, que bonito, eu ganhei, e agora eu vou enquadrar, porque eu não resolvi. E como é que você explica isso para a pessoa, que ela ganhou o processo e não levou? Ou que ela perdeu o processo, mas ela tem absoluta razão do que ela está falando. Então, só na autocomposição é que isso pode ser efetivamente trabalhado pelas pessoas que conhecem, que ali estão e podem trazer a sua solução. Então, os métodos são absolutamente diferenciados. Então, aqui a gente fala em ausência de formalidades, o que não quer dizer, como a doutora Daldice já falou, que nós vamos fazer de qualquer jeito, sem cuidado. Não. Nós precisamos cuidar muito, talvez até mais do que do processo, porque o processo tem requisitos da petição inicial, o advogado vai lá e segue, requisitos para tudo. Aqui não, aqui eu não tenho fórmulas positivadas. Então, eu preciso de cuidado no tratamento da matéria, da apresentação, no preparo das pessoas para que isso funcione. Senão, não vai funcionar. Mas, quando funciona, é menos custoso, traz efetividade e traz uma autonomia para as pessoas que, no sistema tradicional, nós não temos. Bem, feitas essas diferenças, agora entramos nas dificuldades. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos? A primeira delas, os métodos que nós estamos estudando agora, eles são mais recentes, eles vieram positivados, então agora, nos anos 2000, já se falava antes, claro, mas positivado na lei desta maneira. Se é mais recente, para mim, o primeiro problema é a falta de conhecimento. Qual é a dificuldade que eu extraio daqui? Preciso fazer com que as pessoas conheçam esses métodos. Eu preciso divulgar a existência da conciliação, eu preciso dizer o que é a mediação, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas as pessoas não sabem. Os doutores que estão aqui certamente trabalham ou pretendem trabalhar com o tema, sabem a diferença. Mas certamente também sabem o quanto é difícil explicar para os seus conhecidos que não são da área, e talvez até para aqueles que são da área. Por que eu não vou para o processo, eu vou para a mediação? Então, assim, desta dificuldade, eu extraio um desafio. Vamos dizer para as pessoas o que é a mediação. Aqui ela veio. Para isso, para que o sistema funcione e ganhe corpo, nós precisamos deste preparo. Nós precisamos dizer, as faculdades precisam preparar e nós precisamos vencer a resistência cultural. A resistência cultural aqui que eu digo é sair da cultura do litígio para a cultura da autocomposição. Quando as pessoas entendem e quando elas conseguem a autocomposição, certamente a satisfação é muito maior, porque dali elas saem com uma solução e não com uma sentença, um acórdão ou uma decisão qualquer que seja o nome que ela tenha. Tá? Então, isso é fundamental. A próxima questão é identificar quais são os temas passíveis de tratamento pela mediação. Então,
são N temas. A gente fala família, está tranquilo, né? A maior parte das pessoas sabe. Mas eu posso tratar questões empresariais, questões fundiárias, eu tenho mediação com o poder público, eu tenho mediações específicas. Então, pesquisando, eu encontrei, doutora Daldice, trabalhos muito bonitos, que eu confesso que eu não conhecia, da Justiça do Distrito Federal, que tem um tratamento para idosos. Então, é um trabalho voltado para a mediação envolvendo os idosos. Olha que maravilha, alguém que tenha um olhar acurado, especializado, que compreenda. O idoso não é um número, o idoso não é alguém qualquer. Ninguém é, mas o idoso está numa posição de vulnerabilidade especial, que eu podia ficar horas explicando, mas não precisa, é intuitivo. Então, nós hoje temos trabalhos especializados nestes temas, nesses e em tantos outros. Conflitos fundiários. Então, tem lá uma grande invasão, o juiz decide, dá a liminar, sai todo mundo. O tribunal revoga a liminar, volta todo mundo, ou não sai. Aí já começamos a confusão. Ninguém está certo, ninguém está errado, mas assim, soluções impostas de fora, né? Então eu falo, olha, 5 dias para sair todo mundo. E no início da minha carreira, eu fui juíza em São José dos Campos. E eu estava lá, assim, bem no começo mesmo, como juíza substituta. Eu recebi para assinar, eu estava auxiliando uma vara, eu recebi para assinar o mandado de reintegração de posse do Pinheirinho. Eu não sei se os senhores já ouviram falar, é quase uma cidade dentro de São José dos Campos. Eu olhei e falei assim, está diferente, tem muito nome aqui, deixa eu ver o que é. Falei, eu não vou assinar isso aqui. Porque era uma questão muito complexa. E eu falei, desculpe, eu estou aqui por um dia, não vou assinar. Não entendo disso, não tenho condições de... Tinha uma cidade dentro de São José dos Campos. Resumindo bem a história, isso foi mais ou menos que se resolver poucos anos atrás. Eu sou juíza já faz muitos anos e eu me reservo o direito de não contar quantos. Mas foi muito tempo. Então, assim, e uma mediação? E se eu trouxesse as pessoas para dizer como é que sai, como pode sair? Olha que trabalho diferenciado. Precisamos, então, conhecer aonde ela pode ser aplicada. E precisamos conhecer as técnicas. A doutora Daldice estava dizendo, o grande desafio, o preparo das pessoas. Como é que eu preparo o mediador para trabalhar? Falo por nós, eu faço parte do NUPEMEC, que é um núcleo que está atento a que cuida dessas questões, está atento à formação e à atualização de mediadores e conciliadores. Então, nós nos deparamos com conciliadores que fizeram o curso, e mediadores, lá atrás, e não se atualizaram nunca mais. Ah, tá bom, mas como é que eu vou me atualizar? Puxa vida, e a gente foi ver na escola da magistratura, que dá cursos, nós não tínhamos cursos recentes de atualização. Como é que a gente quer mediadores atualizados, formados e preparados se nós não fazemos? Fazendo, então, o nosso meia-culpa. Então, a nossa coordenadora falou assim, para ontem vamos organizar cursos de atualização. E nós estamos empenhados nisso. Nós lançamos acho que 2 meses atrás, em horas, foram 800 inscrições, algo assim. Foi, assim, assustador. Nós não imaginávamos o tamanho que ia ter aquilo. Vindo o segundo e agora vários outros. Por quê? Porque nós entendemos que é uma demanda. Nós percebemos a necessidade, mas quem trabalha com isso também sabe que precisa se atualizar. E esses cursos, eles não podem ser, então, o grande desafio, preparar as pessoas. O curso não pode ir lá e trazer só, olha, faça isso, não faça isso. Tem que ser desde o momento em que a pessoa é recebida no sistema multiportas. Ele precisa ser acolhido, mas esse acolhimento ele tem que ser para as duas partes. Eu não posso escolher um lado que eu vou acolher e deixar de acolher outro. Eu, como coordenadora do Sejusc, recentemente eu tive reclamação contra uma conciliadora excelente, que trabalha muito bem conosco, mas uma das partes se sentiu desprestigiada, porque ela chegava e dizia, querida, vem aqui para uma das partes. Querida, vamos conversar. E deu a impressão à outra parte que já estava tudo certo ali. Não era. Ela quis ser carinhosa, mas não é no querida, né? Então, eu não posso usar a palavra querida? Posso, mas eu preciso ser profissional. Como é que eu faço isso? Então, nós precisamos conversar. Eu não tenho uma fórmula pronta. Nós precisamos conversar sobre como acolher, como tratar. Então,
doutora Fernanda, não trago solução alguma, vim apontar problemas, vim apontar desafios. E aí eu espero que todos os senhores possam ir para casa pensando nessas questões e pensando como cada um vai contribuir com isso. Então, vou fazer uma sessão de mediação, como é que eu vou me dirigir às pessoas? Opa, está na hora de eu me atualizar? Como é que eu vou me atualizar? Isso é muito importante. Eu preciso difundir a cultura da negociação, eu preciso vencer barreiras. O vencer barreiras, aí eu deixei para falar no finalzinho, que eu vou falar e sai correndo, tá? Eu sei que os advogados entendem. Quem está aqui entende, doutora Fernanda. Mas, certamente, há advogados que não compreendem. Da mesma maneira, exatamente da mesma maneira, em que há juízes que não compreendem. Então, eu vou falar pelo juiz. O dos advogados vocês fazem, tá? Eu só lancei a bomba. Aí vocês comprem a bomba como quiserem. O que o juiz pensa? Eu não vou mandar para mediação isso aqui, eu não vou mandar para conciliação. Em 3 meses eu julgo. Todo mundo tem um F3 para inicial, para contestação, para réplica e para sentença. Rapidinho. Julgar rápido em alguns casos. Só que é eficiente? Resolve. Pacifica o conflito ou cria outro? Traz satisfação? Sensação de prestação jurisdicional bem entregue? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, fazendo o olhar pelo lado do juiz, agora é a juíza da 3ª Vara Civil falando, depois que eu entrei no Sejusc, eu falei assim, ops, eu preciso mandar mais processo para conciliação, eu preciso entender onde cabe a mediação e incentivar. E isso, a gente tem que fazer trabalho de formiguinha, e falando, até que as pessoas compreendam. Às vezes, como juíza do Sejusc, eu peço processos para os meus colegas, eles não mandam, porque é mais rápido julgar. Então, falei do meu lado, pensem do lado dos advogados. Quantos advogados não pensam, mas como é que eu vou ganhar honorários? Vai ganhar, claro que vai. É só outro jeito de trabalhar. Mas o colega não aprendeu, qualquer colega, não aprendeu a trabalhar assim. Então, nós precisamos aprender, vencer essas barreiras. Eu tenho que formar adequadamente os mediadores, eu tenho que adotar novas tecnologias. Como meu tempo acabou, eu vou só apontar, então, assim, dificuldades na questão de adotar a tecnologia. Eu tenho problemas de confidencialidade. Como é que eu sei que aquela sessão de mediação, eu faço terapia online. Eu conheço uma porção de gente que não faz. Eu comecei na pandemia, achava esquisitíssimo, por vários desses problemas aqui. Como é que eu sei que ninguém está gravando o que eu estou falando? Como é que eu garanto que não está sendo gravado? Garantir não dá. Né? Mas, então, a confidencialidade é um ponto importante, é um desafio importante. Como é que a gente lida com isso? A segurança da informação, ainda no bojo da confidencialidade, capacidade, olha aqui, de estabelecer sintonia e empatia entre os envolvidos. Tem uma palavra em inglês que eu tive que olhar o que era, eu tirei e esqueci o que é, qual é essa palavra. Mas, quando eu comecei a fazer terapia, eu pensava assim, será que ela está entendendo o que eu estou falando? Porque ela não está me vendo, né, gesticular, minha perna, vocês estão me vendo, mas a minha perna está aqui embaixo. Então, a história do corpo fala menos no quadradinho. Como é que eu sei que eu estou vencendo o outro lado, no sentido de vencer aquela barreira inicial de não estou te ouvindo? Como é que eu sei que isso está acontecendo? No online é mais difícil, então a gente precisa ter um método mais cuidadoso. Dá para fazer? Dá. Continuo na terapia feliz. E acho que está funcionando, espero. Então, por quê? Porque eu venci o preconceito que era meu. Do outro lado, tinha uma pessoa capacitada que me ajudou a vencer esse preconceito. E a capacidade capacitar os mediadores com competências digitais para lidar com todas essas questões. Bom, expostas estes desafios, soltei várias bombas. Se considerarem pertinentes, eu vou ficar muito feliz se puderem pensar. Fico à disposição para conversar sobre o assunto, é um assunto de que eu gosto muito, eu sou realmente uma apaixonada por essas questões, por isso aceitei o desafio de participar do Sejusc, por isso fiquei extremamente honrada com o convite para estar aqui, e estou sempre disposta a conversar. Gostaria, em uma outra oportunidade, de ouvir a opinião das pessoas sobre essas coisas que eu falei. Então, que fiquem ideias e pensem, por favor, no assunto. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mônica. Eu passo a palavra para a presidente Fernanda Tartucci.
Muito obrigada, uma alegria ouvi-la. A desembargadora Daldice sempre nos traz essa visão, né, da Justiça Federal e de toda essa evolução que a gente teve, né, a partir da sua atuação no CNJ, de vários movimentos, e como a gente continua sempre se movimentando, agora pensando nessa tecnologia. Né? Doutora Mônica, um prazer estar aqui a sua presença, escutá-la nesse prisma. Minha fala vai ser breve, porque, assim, a gente teria aqui o doutor Pacheco, né, que é o nosso grande presidente, conselheiro seccional, que lida com prerrogativas. E a grande verdade é que os sejusques e as sessões consensuais não saem da boca da advocacia, para o bem e para o mal. O doutor Pacheco escuta mais para o mal. A gente também. Eu ia falar que a gente não. É que a gente tem uma visão um pouco mais paciente em relação aos meios consensuais, porque a gente sabe que essa mudança de mentalidade demora. E a grande verdade, a doutora falou muito bem, né? As duas falaram, o mapa mental da advocacia tem um foco numa resolução de conflito imposta. Então, seu cliente procura assim, doutor, doutora, não tem mais o que fazer, eu preciso que uma juíza, que uma desembargadora digam, me socorram. É o órfão da tutela jurisdicional. Eu estou órfão, só o Estado vai me ajudar. Então, quando a gente é procurado como advogada, a gente vai ser o defensor, a defensora. E aí, quando a gente vai falar sobre as possibilidades consensuais, a gente tem que persuadir o nosso próprio cliente, a nossa própria cliente, assim, olha, eu estou entendendo você está precisando de justiça, e eu vou te propor uma forma construtiva. Ah, mas como assim? Olha o que eu já escutei uma vez eu era recém-formada, e eu comecei a falar para o meu cliente, você está totalmente errado. A gente não está conseguindo nada na justiça. Vamos economizar uma derrota pública, vamos fazer um acordo. Ele olhou bem para mim e falou assim, mas você é advogada minha ou da parte contrária? Já de saída desconfiando. E aí eu falei assim, super sua, porque fazer uma petição eu faço em 2 minutos, só que vai me dar muito mais trabalho. Que é exatamente isso. Mas vejam, eu precisei estar imbuída de uma autoconfiança, de um senso ali de oportunidade, que nem sempre as pessoas dão conta. Não é? É muito mais tranquilo fazer o atendimento tradicional. Por isso é muito bom isso. Olha, a gente tem o nosso fluxo de petição, de decisão. Então, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho que vai envolver muito mais. E eu gostei muito, né, a doutora Daldice começou a falar desse Sejusc como um espaço seguro para conversar. E da dificuldade da decisão informada, que é um grande ponto. Quais são as consequências de fazer ou não um acordo? A grande verdade, gente, é que o direito é um tanto quanto infernal. A gente tem normas e decisões e resoluções e provimentos. E a decisão informada, eu tenho pensado muito nisso. Assim, mesmo quando a gente assume, aceita algumas coisas, a gente não tem uma decisão informada plena. A gente fala, vamos fazer, vamos acontecer, vamos deixar acontecer. E a grande verdade é que essa é a das grandes queixas que a gente escuta. Qual é o grande desafio do Sejusc? Eu gostei muito de escutar a palavra acolhimento. E uma das reclamações que a advocacia verbaliza é em vários sejusques, então, não são todos os sejusques, a gente tem várias realidades heterogêneas. Essa é uma realidade do judiciário, da vida. A gente tem de tudo, em tudo quanto é lugar. Existem profissionais que também estão nos seus maus dias, como a juíza pegou, né? Assim, hoje eu não estou bem, era um conciliador? Hoje não estou bem. Uma conciliadora, não, vamos acelerar isso aqui? Então, é claro que tem o fator humano, mas o que a advocacia verbaliza muito? Em alguns pontos, essa dificuldade dessa interação, como se a advocacia fosse mal-vinda nos sejusques, em vários sejusques. Então, a pessoa chega lá sem advogado, ela é atendida de uma forma. Vou trazer meu advogado. Mas precisa disso? Para que trazer sua advogada? Estamos aqui, vamos conversar. E ali começa uma resistência forte, desnecessária. Porque a grande verdade é que, como o judiciário é um agente imparcial, e eu tenho tido a honra de dar aula em várias escolas de magistratura, quando o Poder Judiciário tem que fazer todos os chapéus, então ele está atendendo, ele está com o chapéu de atendente no Sejusc. Aí a pessoa, mas eu não sei, será que eu tenho direito a isso mesmo? Aí o servidor tira o chapéu de atendente e vira um orientador jurídico. Dá para fazer tudo isso? E o magistrado, que pega 2 pessoas sem advogado nem defensor numa sessão, e vê que uma pessoa está completamente desinformada, esse juiz tira o seu chapéu de juiz, de juíza, e vira o quê? Um conselheiro, uma conselheira. Olha que bomba.
E o que eu dizia, vocês não merecem isso, não está certo vocês se sentirem mal por sentir esse desequilíbrio e ter que recompor um equilíbrio. Quando, estando na advocacia, a pessoa, com seu advogado ou seu defensor, é um livramento para todos nós, né? Estou pensando agora no âmbito imparcial. Quando eu fui mediadora, eu tive uma oportunidade, o pessoal tem experiência na mediação privada, eu tive uma oportunidade em que a pessoa estava sem advogado, sem advogada. Era uma mediação privada, era uma sessão individual inicial, né, depois de uma sessão conjunta. E depois de explicar, assim, 1 hora, tudo que eu pude, eu falei para a pessoa, você não quer considerar vir como advogada numa próxima? Porque eu cheguei no meu limite, assim, eu já não consigo mais explicar para a senhora sem sair de um lugar que eu preciso ocupar, eu não posso passar dessa fronteira. Então, a senhora não quer vir com um advogado? Porque a grande verdade é que, quando tem advogado ou defensor, a gente pode fazer o trabalho nesse prisma da imparcialidade. Então, ela está com a advogada. Tem uma dúvida, olha para a advogada, pede uma pausa técnica. Olha, doutora, essa é uma informação nova. Podemos dar 5 minutos? Isso é muito comum na mediação privada. Esses 5 minutos viram 15, viram 10 e vão embora, né? Então, isso pode acontecer. Então, um grande desafio é esse acolhimento, é esse sentimento de que a advocacia é bem-vinda, a advocacia é necessária, mas não é um mal necessário. Nós somos, como a doutora bem falou, e a desembargadora também, nós somos todos parte dessa família forense. A família forense que está aqui imbuída nessa missão de entrega da prestação jurisdicional. Por isso essas conversas são tão importantes. Por isso a gente vai precisar necessariamente de conseguir ter essa atuação. Então, esse é um ponto da decisão informada que a desembargadora bem trouxe. A presença da advocacia no Sejusc. É claro que a advocacia precisa lembrar da missão que ela tem enquanto negociadora. E aí, para que existe a abertura nas sessões consensuais? E aqui também o problema do tempo, da correria de sessões consensuais de 15, 30 minutos. Eu já participei de mediações privadas em que o advogado falou assim, olha, eu nunca fiz uma mediação. Mas, quando ele entendeu na abertura, a gente tinha feito uma combinação de um não interromper o outro, porque essa é uma combinação que eles eram muito difíceis de comunicar, então eles combinaram essa forma de conversar. E, em um certo momento, o cliente dele foi interromper, ele pegou no braço dele e falou assim, agora não, daqui a pouco a gente vai ter nossa parte de comunicação. Então, veja, o advogado, a advogada que está imbuído, que está engajado, que está acolhido, que está presente, ele vai aprender também, como todos nós estamos aprendendo. Cada sessão é única, cada humor, e cada momento, e cada timing, tudo isso é muito importante. Então, o que a gente precisa aqui? E essa é uma das demandas que a gente tem pensado bastante. Em algumas localidades, o Sejusc ele é visto como algo refratário à prática da advocacia. Essa é uma realidade. Então, em várias sessões aqui do nosso conselho, da nossa casa, o tema aparece. Célia Zaparoli, nossa vice-presidente, e que também é nossa conselheira, assim como meu irmão Flávio Tartus, que é conselheiro, sempre fica explicando, olha, o Sejusc é um local muito importante, nós não podemos prescindir do Sejusc, nós precisamos melhorar o Sejusc. Mas há pessoas que falam, não, o Sejusc, do jeito que está, é complicado. De novo, vários Sejuscs, várias realidades. Então, o que a gente tem pensado bastante aqui? Nessa presença da advocacia, nas sessões consensuais, esse acolhimento, essa conversa, essa sinergia, nesse atendimento integrado, a palavra integração também é ótima, e a gente também pensa muito na figura de um plantonista, porque a grande realidade é que as pessoas chegam diretamente no Sejusc, no pré-processual, sem advogado. Então, o que a gente precisaria ter? A Lei 9.099 de 95 dos juizados especiais cíveis, ela diz que se uma parte chegar no juizado especial sem advogado e a outra parte estiver com advogado, ela precisa ter a chance de representação. Então, um plantonista do juizado especial. O que a gente defende no Sejusc? Um plantonista da defensoria e ou da advocacia, já estamos em conversações com a defensoria há um tempo para a gente tentar desenhar isso, que seja uma pessoa que vá dar essa decisão informada, porque ela chega no Sejusc e o serventuário e o servidor, que já tem suas demandas, vai ter que dar uma orientação jurídica do zero para essa pessoa. Quanto tempo demora? E sem documento? Olha que confusão. Então, por que não um plantonista? Né? Lembrando que a gente tem altas discussões sobre a natureza do Sejusc. O Sejusc é uma seara judicial ou extrajudicial? Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Nesse prisma,
A advocacia é necessária porque forma-se, no final, um título executivo judicial, se houver acordo. Mas existem discussões e falas, não, é sui generis, é parajurisdicional, então é extrajudicial, porque a grande verdade é que a característica ou é judicial, terceira vara civil, e tem que ter advogado, é um pressuposto processual, a gente vai para o processo civil de vez em quando, né? O pressuposto processual ter advogado, fora dos casos de jus postulante, de capacidade postulatória. Mas então é extrajudicial. Aí a lei de mediação diz que na mediação extrajudicial, se uma parte está com a advogada, a sessão não continua se a outra também não estiver. Então, já participei de mediações extrajudiciais em que era o seguinte, uma pessoa chegou com a advogada, a outra estava sem. Podemos continuar? Uma parte com a advogada, a outra sem? Não. Ou as duas estão com, ou as duas estão sem. Então, a grande verdade é que tudo isso precisa ser bem equacionado, porque esse desequilíbrio, essas assimetrias, numa sociedade tão desigual como a nossa, vão existir. Então, como é que a gente pode promover oportunidades para que essas pessoas tenham decisão informada e que possam vivenciar esse espaço seguro de conversar, né? Eu até notei que espaço de consenso online ou presencial, e que essa família forense consiga gerar essa integração e a melhor possibilidade. Todos nós, todas nós estamos empenhadas nas melhores vivências consensuais. Todo mundo quer fazer uma positiva diferença para que as coisas aconteçam. Então, por isso esses espaços de diálogo são tão importantes. Uma das coisas mais bacanas que a gente tem é essa oportunidade de estar juntas e continuar pensando, e sigamos assim. Muito obrigada. Bom. Eu quero só, então, complementando o que a doutora falou, me colocar à inteira disposição de todos. Como eu disse, eu estou à frente do Sejusc Central desde o início do ano. Se eu disser para os senhores que eu conheço toda a realidade e todo o funcionamento, é mentira, eu não vou falar. Não é assim. Por mais que eu me empenhe, eu não estou diretamente lá o dia inteiro, eu não assisto todas as sessões, então eu não sei de tudo o que acontece ali. Então, a minha sala é 1223 aqui no Fórum João Mendes. É só me procurar lá. Eu estou feliz de saber que posso contar com os doutores para me dizer aonde estamos falhando, aonde podemos melhorar e aonde estamos indo bem também, né? Vamos, tudo. Tem coisas que funcionam bem, tem coisas que não. Naquelas que não funcionam bem, se ninguém me disser, eu não tenho como tentar arrumar. E aí pode parecer uma postura de negligência, quando na realidade é só de desconhecimento. Então, a minha porta vai estar sempre aberta, recebo, não precisa marcar, recebo com alegria. Quem for me informar qualquer coisa que acontecer ali, qualquer dificuldade, qualquer sugestão, para que nós possamos trabalhar juntos, para que possa ter acolhimento, diálogo, para que o advogado se sinta prestigiado, porque sem ele nós não trabalhamos. Não é porque ali não tem a posição adversarial, né? Não estão se matando dos dois lados, que eu preciso de advogado. Então, o advogado tem que se sentir bem-vindo, tem que se sentir necessário e fundamental, inclusive, e talvez até mais no Sejusc, porque a sua importância lá é diferenciada. Eu entendo e eu conheço. Deste prestígio, eu sei. Só que, se ele não estiver sendo respeitado, eu gostaria de ser avisada para garantir que o trem volte para o trilho. Então, fico à disposição de todos, quero ouvi-los, estou disposta a ouvi-los e convido-os a trabalhar junto comigo, para que a gente possa fazer um sistema melhor. Muito obrigada, doutora. E aqui a doutora Aldice pediu para dar uma informação sobre a resolução, que é a resolução que foi perguntada, que ela indicou aqui no começo, né? Resolução CJTA 6 de 2024. É isso mesmo? Conjunta, perdão. Resolução conjunta, minha própria... CJTA conjunta. Resolução conjunta 6 de 2024, está no site do trf3.jus.br. O o Diário Oficial da Justiça Federal, edição 40 de 2024, foi publicada, está datada de 29/2 de 2024. Tudo bem? Deu para pegar? Isso. Isso, site TRF. Só uma palavrinha, que às vezes eu sempre gosto dos contextos de palavras. Palavras, para mim, elas dizem muito. Eu ouvi na fala da Fê aqui, eu pensei assim...
na questão do espaço, né, do advogado. Eu sempre, desde quando eu atuei, eu sempre advoguei a ideia de que o advogado, para mim, é uma, como é que se diz? Ele faz o trabalho pesado. Então, não é nenhum óbice, nenhuma dificuldade, é uma facilidade. E, com isso, eu sempre trabalhei com a ideia, nesse espaço, de assessoramento, né? Que comunica com a ideia, hoje, de uma orientação jurisprudencial, que diz, olha, o juiz, quando homologa uma sentença, ele não decide a causa. Quem decide a causa são as partes. Então, por quê? Isso para definição de competência. Eu gostei da ideia, porque reforça que é um espaço de consenso e quem está decidindo realmente sobre o próprio direito são as partes. Se ela está decidindo, ela tem que estar assessorada e não representada. Então, é importante a gente, talvez, mudar o contexto, né, para diferenciar. Onde eu tenho adjudicação, eu tenho representação. Quem fala pelas partes é o advogado. Se eu estou no espaço de consenso, eu falo com o assessoramento técnico do advogado. Muito bom. Dani, você quer encerrar ou posso eu já? Muito bom. Doutora Daldice e doutora Mônica, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. Acho que, como eu, muitos de nós aqui tínhamos bastante expectativa na fala de vocês. Muitíssimo obrigado, Fernanda, por ter composto a mesa e ter trazido um pouco das prerrogativas que o Luiz Fernando iria trazer.